Podem se acomodar, por favor. Por favor, podem se acomodar. Mais uma vez, a gente agradece a presença de todos vocês aqui no nosso Summit. Demirval, agora a palavra é de vocês. Obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da TAG para moderar esse painel aqui, um painel importante. Saudando os participantes, o Alexandre Silvério, o Alexandre Rezende, o André Gordon. A primeira questão, antes de começar as perguntas e o bate-papo que a gente vai tratar aqui no decorrer dessa tarde, eu queria que cada um falasse um pouco do trabalho que desempenha, como é que é as estratégias, como é que funciona. Eu vou começar aqui pelo Silvério e aí vai passando para o Rezende e para o Gordon. Maravilha. Obrigado, Demirval. Prazer, Alexandre e Gordon, estar junto de vocês aqui nesse painel. Estava brincando ali, ouvindo a turma da tecnologia, que agora chegaram os dinossauros da renda variável aqui, né, para falar um pouco sobre o período paleolítico dos investimentos. Mas aí o Gordon, como um bom fundamentalista nato, falou, não, mas a gente vai falar sobre Warren Buffett, Charles Munger e tudo mais. Bom, gente, já tomei 30 segundos aqui da minha apresentação. Eu sou Alexandre Silvério, eu sou gestor e sócio da Tenax Capital, uma gestora que foi fundada há 2 anos e meio, mas formada por um grupo de profissionais que já trabalharam juntos em diversas casas anteriores e que tinham um sonho de montar um negócio com a nossa cara. A gente nasceu com 2 estratégias, estratégia macro e estratégia de renda variável, que é o que eu faço já há pouco mais de 25 anos. E recentemente a gente adicionou uma estratégia de crédito. A gente acredita muito num processo que seja integrado entre o macro e o micro. A gente acha que tem muito valor e muita sinergia entre as áreas para serem exploradas, tanto entre os analistas, bem como os tomadores de decisão, os gestores. E desde então eu acho que a gente vem crescendo num mercado super difícil, né? Um mercado bastante competitivo para esse tipo de fundo, como os nossos fundos de renda variável. E atingimos mais recentemente em torno de 1,3 bi sob gestão, isso muito devido ao crescimento com vários parceiros, inclusive a TAG. Obrigado a todos aí. Boa tarde, turma. Obrigado, Demirval, pela introdução. E obrigado pela TAG, pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Eu sou Alexandre Rezende, eu sou um dos sócios fundadores da Oceano Investimentos. A Oceano é uma casa que tem 15 anos desde a sua fundação. Atualmente gerimos 10 bi de reais exclusivamente em estratégias de renda variável aqui no Brasil. Nós temos hoje 52 fundos de pensão que investem com a gente. Então, eu acredito que a Oceano seja hoje, em termos de volume financeiro, o maior gestor para o segmento institucional focado em renda variável. Somos 32 pessoas hoje na empresa, escritórios Rio e São Paulo. Em termos de estratégias, a gente oferece basicamente valor relativo e estratégias direcionais dentro de renda variável. Então, fundo long bias, fundo de ações agnóstico, fundo de ações com algum tipo de ancoragem a benchmark e fundo equity hedge, que é um CDI+. Acho que eu tenho 2 grandes orgulhos assim, no Oceano. Assim, o primeiro deles é o fato da gente ter conseguido estruturar a empresa nesses últimos 15 anos com uma governança que permitiu a gente não perder gente para o mercado. Assim. Então, é raro, né, a gente ver uma empresa que tem 15 anos de vida e ao longo do tempo não ter perdido gente. Eu tenho visto muita rotatividade nos times de investimento aqui no Brasil nos últimos anos. Rotatividade atrapalha muito mais do que as pessoas gostam de admitir, porque, obviamente, né, você está perdendo gente, tem que trazer gente nova, aculturar a pessoa, adaptar a pessoa no processo de investimentos. E um dos grandes orgulhos que eu tenho é o fato de a gente nunca ter perdido ninguém para o mercado em 15 anos de vida. Então, a gente tem um time que trabalha junto há muito tempo e a gente conseguiu reter os nossos melhores profissionais dentro da empresa sem essa rotatividade super indesejável, né? Então, esse é o primeiro grande orgulho. O segundo grande orgulho é que a Oceano tem pouquíssimos ex-clientes. Tem pouquíssimas casas que algum dia foram investidores da Oceano e não são investidores hoje. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, estabelecer uma relação muito duradoura com os nossos investidores, né? Então, a gente já está nesse patamar, né, de ordem de grandeza de recursos há muito tempo, né? Em 2019, a gente fechou os fundos ali, a gente tinha 8,5 bi e, basicamente, a gente permaneceu com esses fundos fechados até bem recentemente, quando a gente tomou a decisão de reabrir os fundos.
Acho que é isso, essa é a introdução. Bom, obrigado pelo convite, Demerval e TAG. É uma honra aqui. Vimos surgir as criptomoedas e evoluir. E nesse período a gente conseguiu uma geração de alfa em relação ao Ibovespa em torno de 10% ao ano. E isso é uma coisa que se mantém estável ao longo do tempo. E muito em função do tipo de investimento que nós buscamos e olhando o ativo real, o valor, né? Então, na verdade, eu sempre falo que a GTI ela não surgiu como uma ideia de montar um negócio, né? A gente é até um pouco cético muitas vezes quanto aos negócios de gestão de recursos financeiros, mas como uma estratégia de investimento que funciona. O Silvério fez a brincadeira agora um pouco do Warren Buffett, né? Ele é um exemplo vivo aí enfim, inclusive ganhou dinheiro com a Apple, né? Até com tecnologia, mas e que ela exige uma disciplina, muito mais do que outras características, é a disciplina de investimento e o foco. Então, é uma coisa que a gente está sempre olhando as mudanças que tem no nosso entorno, mas, no fundo, a gente tem ganho dinheiro sempre do mesmo jeito, né? Então, de fato, às vezes a gente se sente um pouco na era paleolítica ou neolítica, mas eu não esqueço nos anos 2000 também que, quando eu falava para investir em Sabesp, eu também era chamado de dinossauro, né? E quando a gente olha, óbvio, tiveram diversas coisas que o que deu certo daquela época para cá em tecnologia multiplicou às vezes por 100, por 1000, por 300, mas a própria Sabesp também, ela, para quem ficou investido o tempo todo, ela também teve uma multiplicação de dezenas de vezes, né? Então, acho que é isso. Acho que tem espaço para todo tipo de filosofia de investimento. O importante é que elas sejam aderentes àquilo que elas se propõem, porque o alocador, ele sim, ele está fazendo essa diversificação na sua cesta de investimento, né? Seguindo os conselhos dos avós, né? De não botar todos os ovos na mesma cesta. E quando ele escolhe uma cesta, para botar um ovo, ele quer que ele fique naquela cesta, né? Então, isso a gente é bastante fiel a essa nossa meta e assim vamos continuar sendo. Ô, Gordon, vou fazer a primeira pergunta pegando um gancho na sua fala. Você falou assim, já passei por vários eventos e acredito que todos vocês aqui também passaram por todos esses eventos na história aí, né? Você foi enumerando todas as crises nos últimos 20 anos, né? A gente agora está acompanhando esse caminhão de juro real nos Estados Unidos e, consequentemente, em todos os países. Aqui no Brasil também vem seguindo essa mesma rota, né? A gente, o juro soberano elevado de CDI e a NTN-B aí pagando cupom de 6. Como aí a pergunta é para os três, e a gente pode começar aqui pelo Silvério. Como vocês, como gestores de renda variável, concorrer com esse juro alto, sobretudo para nós, eu aqui represento fundos de pensão, né, que também temos um passivo com inflação mais um cupom, com um juro desse de NTN-B de 6, investindo na renda variável. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. Essa pergunta é fácil, né? O bom é que a gente combinou, tá, gente? Essa pergunta, obviamente, porque senão responder essa pergunta sem se preparar não é trivial. Bom, eu vou tentar não me alongar muito para dar oportunidade para meus colegas também falarem, mas primeiro a gente precisa contextualizar um pouco essa questão do juro real. Você falou do juro real tanto aqui dentro quanto lá fora, né? A gente olha hoje, né, uma curva de juros real aqui, em que em vários vértices mais longos eles estão acima de 6%. A gente já viu isso no Brasil várias vezes, né? O que a gente não viu nas últimas décadas foram juros reais nos Estados Unidos de 10 anos acima de 2%, como a gente está vendo já há alguns meses. Então, quando a gente olha para o diferencial de juros real do Brasil para os Estados Unidos, me parece que a gente
tem um novo normal, vou colocar dessa maneira, né? Ou seja, eu não acho que necessariamente isso vai necessitar um ajuste adicional das taxas de juros no Brasil, mas, dado que os juros americanos e a economia global, tanto no Brasil, também nos Estados Unidos, está conseguindo conviver com esses juros reais mais altos, eu acho que a gente precisa se acostumar com isso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu vou trazer a minha cola aqui. Eu confesso que eu pedi ajuda aos meus colegas e aos meus analistas para dar alguns dados que eu acho que respondem e ajudam a responder por que, na nossa opinião, na Tenax, existem várias oportunidades em renda variável hoje no Brasil, mesmo com a NTNB acima de 6. A gente fez um estudo, e aí eu recomendo para quem puder olhar as nossas mídias, nossas cartas mensais. A gente fez esse estudo no segundo semestre do ano passado e eu atualizei os dados essa semana exatamente, esperando essa pergunta do Demerval. Olhando para o... Eu acho que as ações que são mais sensíveis à taxa de juros no Brasil são as ações domésticas, né? As ações de commodities, que fazem parte majoritariamente do Ibovespa, né? Elas são sensíveis, óbvio, o seu fluxo de caixa, quando a gente faz o valuation, são afetados por isso, mas os seus negócios são menos afetados do que as ações domésticas. Então, o exercício que a gente fez na Tenax foi pegar o índice do Small Cap Index, que são majoritariamente ações domésticas, e olhar para 15 anos como se comportou uma métrica chamada Earnings Yield, que nada mais é do que o lucro daquelas companhias dividido pelo preço daquelas companhias. Esse é o inverso do chamado PI, do preço-lucro. E a gente comparou essa métrica nos últimos 15 anos em cada um dos momentos, com o yield da NTNB. Pois bem, agora, nesse momento, esse diferencial está em 5,2%. Então, se você pegar quanto você vai receber de lucro nos preços atuais do índice de small cap no Brasil, você vai ganhar 5,2%. Na média, esse é o spread, tá? A mais do que a NTNB. Ou seja, é IPCA mais o yield da NTNB mais 5,2%. Na média dos últimos 5 anos, isso foi 2,9%. Nos últimos 10 anos, 2,3%. Ah, Silvério, mas isso é porque a NTNB lá era mais baixa. Não. A NTNB lá era entre 5% e 5,5%. Ou seja, era mais baixa, mas não significativamente mais baixa. Isso nos leva a 3 cenários possíveis aqui para isso se ajustar, na nossa opinião, lá na Tenax. Um, que seria o pior de todos, para se equilibrar esse spread entre o lucro das companhias e os preços atuais, a NTNB abrir mais do que ela está agora. A NTNB teria que abrir 250 bips, ou seja, a NTNB mais longa teria que ir para 870 bips, ou seja, IPCA mais 8,7. A gente estava falando, já vimos isso? Já vimos, mas assim, nos últimos 15 anos não, e já vimos em momentos de crise aguda no Brasil. Tem uma outra possibilidade para isso se ajustar, né, para a média dos últimos 15 anos, que é o lucro das companhias cair em 25%. Não me parece muito provável, dado o estado em que a gente tem hoje de crescimento para o universo de ações domésticas no Brasil. Temos incertezas nas ações domésticas? Temos incertezas tributárias acontecendo, mas isso, na nossa opinião, já está bastante precificado. A gente teria que ter uma queda adicional, que não é o que nem nós, nem o consenso de mercado prevê, de 25%. Ou então, que eu acho que é o outcome que todo mundo que mexe com bolsa gostaria, o preço teria que subir 31% para se ajustar a essa média histórica de diferencial entre o lucro das companhias dividido pelo seu preço e o nível da NTNB. Então, essa é a minha conclusão, né, irmão? A gente tem uma excelente oportunidade, apesar... O que a gente sempre teve dentro da Oceana é uma visão de que investimento deve ser visto por todo mundo como uma coisa absolutamente oportunística. Tem momentos em que o mercado vai oferecer oportunidades com assimetrias muito positivas
e com uma boa margem de segurança para aqueles investimentos, ou seja, a probabilidade de se perder dinheiro, de ter perdas permanentes de capital, é baixa. E aí, só para ilustrar o conceito da margem de segurança, vou usar uma analogia aqui um pouco simplista, mas imagina que tem um apartamento que, no meu melhor julgamento, deveria valer R$1 milhão. Então, supondo que eu conheço bem o bairro, conheço bem as redondezas, circulo, converso com corretores, etc., está saindo apartamento desse tipo na ordem de R$1 milhão. Se alguém me oferece esse apartamento por 950 mil em algum momento do tempo, será que isso é um bom investimento? Pensar para investir, não para morar, né? Isso depende do que vai acontecer no futuro, depende se aquele bairro vai ser próspero, depende se a cidade vai continuar pujante, depende se o setor imobiliário vai performar bem no futuro próximo. De outra forma, se alguém me oferece esse apartamento que eu acho no meu melhor julgamento, que vale R$1 milhão por R$400 mil, imagina o sujeito está apertado, precisa vender rápido, quem pagar à vista, no próximo uma semana, vende por R$400 mil, a conta que você faz é outra, né? A conta que você faz é, pô, de repente eu estou errado, não vale R$1 milhão, vale 900, vale 800, mas eu tenho que estar muito errado para perder dinheiro nesse investimento, né? Eu estou pagando 400 no negócio que eu acho que vale R$1 milhão, tem que errar demais assim, para perder dinheiro nisso. Então, esse é o conceito de margem de segurança. Então, quando a gente olha para o investimento, na Oceana, a gente está sempre buscando alocação de capital com margem de segurança. A gente quer investir em coisas que a probabilidade de perder dinheiro naquilo é muito baixa. E por que isso? Porque o pano de fundo mais amplo é que a gente que trabalha com isso entende isso bem, né? Mas muitas vezes, né, a gente vê que pessoas que não estão muito letradas em finanças não entendem isso tão bem, que é o poder dos juros compostos, né? Até tem uma frase que supostamente o Einstein disse, que eu acho que não foi ele que disse, mas eu acho bacana pensar que foi, que teoricamente o Einstein teria dito que a maior força que ele encontrou no universo foi a força do retorno composto. E é isso, né? A gente vê que se você consegue compor o capital a uma taxa boa de retorno e não ter drawdowns relevantes ou não ter quedas relevantes ao longo do caminho, lembrando, né, que se você tiver uma queda de 50% do valor do investimento, agora tem que subir 100 só para voltar para onde estava. Então, se você consegue compor o teu capital de maneira decente e evitar perdas, depois de múltiplos ciclos de mercado, quer dizer, bolsa subiu, caiu, juros subiu, caiu, etc., você acaba batendo num ponto de retorno acumulado que tende a ser muito superior a, por hipótese, o investidor que está navegando nos movimentos de mercado. Então, assim, isso para explicar para vocês um pouco a nossa visão de mundo, de que a nossa visão é que a missão número 1 de qualquer investidor, em qualquer classe de ativos, em qualquer geografia, ou seja, qualquer coisa que faça investimento no mundo, é alocar capital em coisas que você não vai perder dinheiro. Essa é a forma que a gente vê de alocação de capital. E aí, num portfólio institucional, a forma de alocação de capital ideal seria aquela teoria desenvolvida lá pelo Ray Dalio, de um portfólio all-weather, né? Ou seja, um portfólio que pode performar bem em momentos em que tem muitos retornos no mercado e um portfólio que defende bem o patrimônio em momentos que as coisas não estão tão bem. Qual é a dinâmica que a gente viu acontecendo já diversas vezes no Brasil, né? Taxa de juros abre, o cupom da NTNB abre muito, então hoje a gente está vendo esse cupom a 6%, e isso faz com que haja uma migração inicial de dinheiro de bolsa para aquilo, ou seja, os preços de bolsa ficam muito deprimidos. E aí, nesse momento, muita gente fala, pô, mas a NTNB está pagando 6%, para que eu vou ter bolsa? Então, vende bolsa e vai para a NTNB. Parece muito racional quando você pensa a fotografia, mas aí quando você pensa o filme para frente, o tempo vai passar, essas NTNBs vão vencer em algum momento, você vai começar a receber aquele dinheiro de volta. Quando você recebe esse dinheiro de volta, você faz o que com o dinheiro? Depende, né? Se a NTNB você conseguir repactuar as taxas nos níveis que você entrou, legal, você pode manter lá, mas de repente quando o negócio vencer, está 3% o yield. E aí você fala, pô, agora eu não quero mais ter 3% na NTNB, então, né, eu carreguei na curva, venceu, agora eu faço o que com esse dinheiro? Agora eu vou comprar bolsa, só que aí agora você está comprando bolsa lá em cima. Se você faz isso repetidas vezes, o que você está fazendo na prática é vendendo a bolsa quando ela está barata e comprando a bolsa quando ela está cara. Vendendo quando está barato e comprando quando está cara. Que é a fórmula mais certeira de acabar o dinheiro, né? Se você vende barato, compra caro, alguma hora o dinheiro acaba. Então, a ideia do portfólio all-weather é que você possa carregar ativos que, independente das condições de contorno, vão performar bem ou, no mínimo, não vão performar mal. Quando a gente olha para a Bolsa hoje, assim, a nossa visão não é que a Bolsa como um todo está barata, eu não concordo. Os bancos tendem a falar o tempo todo que a Bolsa está barata, porque eu acho que o banco vende mais produto quando a Bolsa está barata. Não é que a Bolsa como um todo está barata, mas existem oportunidades específicas em empresas de alta qualidade no Brasil hoje, com yields que parecem altos demais para a qualidade dessas companhias. Então, a gente vê, por exemplo, a NTNB está pagando inflação mais 6 e pouco. Hoje, a gente tem a oportunidade de comprar o melhor portfólio de shopping malls do Brasil, que num cenário super conservador que a gente desenha, a gente vê inflação mais 15 de retorno. Então, lembram lá do apartamento de R$1 milhão por 400 mil?
De repente, a nossa conta não está certa, de repente, na inflação mais 15 que a gente vai ver, inflação mais 14, mais 13, mas o quanto errado eu tenho que estar para a inflação mais 15 virar inflação mais 6? Então, voltando para o meu ponto original, a cabeça do investidor tem que ser uma cabeça com um bom faro de oportunidade. O bom investidor é aquele que tem um bom faro para oportunidade. Quando a gente olha hoje retorno da NTN-B e retorno de alguns ativos selecionados dentro da Bolsa Brasileira, não é a Bolsa como um todo, a gente acredita que existem oportunidades com muita assimetria. Isso não é verdade em todo momento do tempo. Inclusive, nas nossas comunicações com investidores, a gente tende a ser muito franco em relação ao ambiente de oportunidade. Tem horas que a gente fala, a gente está achando as coisas mais caras e tudo, a gente está vendo mais riscos assimétricos, estamos movendo os fundos mais para a caixa, porque a gente quer estar mais, menos investido nesse momento. Agora não é um desses momentos. A gente acredita que assim, sempre você deveria ter bolsa quando tem beta 6. Eu não sei se sempre, mas hoje você tem a chance de comprar algumas das melhores companhias do Brasil a preços que embutem taxas de retorno que parecem altas demais para a qualidade dessas empresas. E aí, às vezes eu escuto, já vou te passar desculpa, mas às vezes eu escuto, mas o macro está esquisito, sei lá, o Lula, o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes, ou sei lá o quê. Toda hora tem uma tese nova do porquê que o Brasil está esquisito, o macro está esquisito. Mas, pessoal, vamos lembrar que o Brasil é um país repleto de empresas muito bem-sucedidas, a despeito de um cenário macroeconômico super conturbado dos últimos 40, 50 anos. Assim. Então, a gente pensa assim, os grandes sucessos empresariais brasileiros foram construídos em ambientes macro turbulentos. Então, o ambiente macro turbulento não é uma explicação necessária para as empresas vão performar mal. Às vezes, as empresas performam bem em ambientes mais turbulentos, principalmente aquelas que são dominantes nos setores que elas atuam. Porque se está ruim para o dominante, imagina para o não dominante. Então, eu diria que assim, a resposta, eu fiz uma resposta longa, a resposta curta é por que ter renda variável nesse momento? Porque as oportunidades específicas dentro de renda variável hoje parecem trazer assimetrias muito melhores do que carregar uma NTN-B a 6%, mesmo que você carregue na curva, em termos de taxa de retorno. Assim, o prêmio de retorno é muito grande. Os apartamentos de 1 milhão por 400 mil, hoje, tem alguns disponíveis para o investidor que quer fazer a análise mais profunda e consegue entender esse valor. Bom, meus antecessores já falaram aqui bastante coisa e a vantagem de ser o terceiro é que eu só preciso complementar. Mas eu começaria comentando com... Quando falam por que não botar na NTN-B, que já praticamente faz o match com as metas atuariais, quando você tem esse yield acima de 6, primeiro existe um risco num cenário de cauda, que não é tão cauda no Brasil, que é o risco da hiperinflação. Se você tem um processo hiperinflacionário, a tributação ela acaba comendo uma parte muito grande desse ganho de capital que vai ser composto ao longo do tempo, Ou seja, por mais que ela seja um ativo real, ela mas não é 100% real, Então, esse é o primeiro ponto, Quer dizer, mesmo numa classe de ativo onde você tem o risco de crédito que a gente avalia como sendo pequeno nesse momento, o risco soberano, pelo poder de emissão, principalmente. E de mudar regras quando elas existem, de forma que você emite ou você consegue ficar mais endividado, enfim. É sempre mais barato renegociar ou sair por via inflacionária. Mas, de qualquer forma, o risco de reinvestimento também é muito alto, porque o yield está alto hoje, mas se daqui a um ano tiver 4,5, 5, a maior parte do fluxo de caixa que você vai receber da CNTN-B, você não vai conseguir reinvestir aquela taxa, Então, você não conseguiu fazer aquele match que você achou que você faria com o seu passivo atuarial. Quando a gente vai para a bolsa é diferente, porque bolsa é ativo real. Você não está comprando bolsa, você está comprando uma empresa, uma geradora de fluxo de caixa. Essa empresa ela tem ativos que muitas vezes eles sim indexados. Você tem terreno, você tem máquinas, você tem edificações, você tem royalties, enfim, você tem uma inteligência que você compôs, um relacionamento com seus fornecedores, com seus clientes, você tem uma marca, enfim, tudo isso aí custa muito caro para desenvolver e isso tem uma resiliência, Então eu diria assim, os melhores momentos para comprar bolsa, na verdade, e eu posso falar com quem já faz isso pelo menos há 30 anos, são nos momentos ruins. Os momentos que parece que realmente as coisas não estão muito bem são os melhores momentos. Se eu voltar para trás, desde os inícios dos anos 90, enfim, cada oportunidade
e felizmente a maior parte delas a gente aproveitou, porque sempre teve isso no DNA, né? Essa questão de investir em bolsa. Eu quero comentar alguns pontos aqui também em paralelo, essa questão das perdas, né? Quer dizer, o não perder é importante. Agora, o que é o não perder? Esse juro alto, ele contamina todos os ativos reais de forma generalizada, né? Às vezes nos imóveis a gente não percebe, a pessoa colocou o imóvel dela à venda e está um ano com ele pendurado, fala, pô, mas não vai sair. Depois de 5 anos ela vender e fala, tá vendo? Eu não falei que era o preço? Na verdade, o valor de mercado daquele imóvel, nesse período, ele chegou a cair pela metade, ele voltou, e quando voltou para o preço que a pessoa pretendia, já descontado a inflação, ela conseguiu vender, né? Ela não tem o benefício de se aproveitar da liquidez do mercado, benefício esse que nós na Bolsa temos, né? A Bolsa ela me dá uma oportunidade, tem alguém que está desesperado, precisando de caixa, sabe-se lá por qualquer motivo, e está vendendo um ativo de qualidade num preço que vai me dar um retorno esperado muito maior do que eu aceitaria para investir naquele ativo, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem descontado as empresas do nosso portfólio, a gente usa lá o WACC de forma simples, né? Mas, quer dizer, estamos falando de uma taxa sem risco aí, brasileira, 11,5%, chegou a 12%, às vezes está 11%, mais um prêmio equity que a gente usa de 3 a 5, a depender da empresa, ajustado pelo beta dela, né? De forma geral, estamos falando de empresas sendo descontadas a 15% ao ano. Em geral, a gente tem usado um crescimento pífio, né? Quando muito, o 3% da inflação, né? Até porque a taxa de desconto já está contemplando isso, né? E mesmo assim a gente encontra upside. E a pessoa fala, mas tem um upside pequeno, né? Você vê, principalmente no sell side, né? Que faz esses relatórios frequentes, você vê lá o upside limitado, 20%, né? Só que você vai ver a taxa que ele descontou a 22%. Quer dizer, é 20% de upside mais 22% ao ano. E, em geral, com pouco crescimento, né? O que acontece? Passado essa temporada mais negativa, isso vai acontecer fatalmente. A gente já viu no passado cenários muito piores. Vimos aí, início dos anos 2000, a IGP mais 12 de rentabilidade. Enfim, vimos impeachments aí no caminho, vimos o 2008, que foi, para a maior parte dos que são do mercado financeiro, algo inimaginável, um divisor de água, né? Mudou a vida de todos nós. Então, hoje a gente fala, assim, eu tenho dificuldade de entender como não estar em bolsa, mesmo para quem não está otimista com o Brasil. E aí você consegue calibrar o tipo de retorno que você quer ter. O Silvério comentou bem aqui das empresas domésticas serem mais sensíveis a juro. E por quê? Porque são empresas que dependem um pouco mais do crescimento. Então, a maior parte do fluxo de caixa dessas empresas está na perpetuidade, está nos fluxos mais longos. Quando se aumenta muito a taxa de desconto, esse valor futuro, quando você traz a valor presente, ele fica pequeno, né? Por isso essas quedas mais acentuadas. As empresas de commodities, obviamente, elas também sofrem esse efeito da taxa de juros, mas são empresas mais maduras, né? A despeito de você ter uma Suzano que vai entregar aí quase 20% de crescimento daqui a um trimestre, né? Vai começar a ter essa capacidade e ter essa frequência, né? Quer dizer, quem olhar a Cruz lá de trás, é uma empresa de 3 milhões de toneladas, hoje já está indo para 12, enfim. De repente está comprando uma multinacional, uma empresa do tamanho de uma IP, e daí você olha daqui a 3 anos e você fala, pô, é uma empresa que vai valer 100 bi. Né? Então, quer dizer, essas coisas, o risco de você estar fora de bolsa muitas vezes é desconsiderado. E aí, quem tem paciência, e eu falo, às vezes você troca de uma ação para outra, eu não acho isso tão grave, porque desde que você escolha boas ações, se você trocar entre boas ações, agora você sai da bolsa, em geral você sai na hora errada, quase sempre. Eu falo como gestor de equity há mais de 25 anos, né? Os resgates eles ocorrem sempre quando as coisas estão ruins. E, em geral, o grosso do afluxo para a Bolsa são nos melhores períodos, né? Eu entendo, a psicologia explica, a psicologia humana ela consegue explicar bem isso. Nós, gestores, nós somos mais racionais. A gente vai ficando mais velho, a gente já até fica um pouco cético quanto a tentar convencer os outros que, pô, essa é a hora de botar a bolsa. Mas eu vou tentar aqui usar os últimos minutos só para ilustrar alguns exemplos que são mais palpáveis, né? Porque quando a gente fala de economia real, as pessoas elas têm um pouco mais de clareza do que se trata. Então, por exemplo, e vou falar de uma empresa que
é uma empresa até que eu considero defensiva do ponto de vista macro, que é, por exemplo, uma SLC agrícola. Por que eu falo defensiva? Por terras, né? Um portfólio aí de 200 e tantos mil hectares de terras próprias e mais quase 300 mil hectares de terras arrendadas, né? E aí, enfim, são ativos reais, né? Quer dizer, hoje, se você avaliar a empresa só pelo que ela tem de terra própria e ativo biológico, né? O que é o ativo biológico? Aquilo que está a menos de 100 dias de ser colhido, né? Então, você gastou com insumo, enfim, desde o gado até plantação, etc. Hoje você tem um upside aí, no atual preço de 35% a 40%, mais ou menos. Isso só no valor do que você tem hoje, né? Você pode avaliar essa empresa de várias maneiras, né? Você tem esses arrendamentos, né? O que é o arrendamento? É você ter a sua terra, você tem a sua tecnologia, a sua expertise, aí você vê uma terra do lado, em momentos difíceis como o atual para o setor agrícola, né? Que é um ano de quebra de safra. O que acontece? Muitos produtores ficam com dificuldade, é a hora que ele vai procurar ajuda. Quem que pode ajudar? Um dos melhores, né? Então, a SLC, por exemplo, é um crescimento que já tem aí em mercado, se não me engano, mais de 10 anos, né? E que tem, inclusive, tido aportes, né, na sua base acionária por produtores grandes, né? Que anunciaram recentemente fato relevante aí de a participação de 5% ou mais. Então, quando você vê isso, você fala, puxa, e qual que é o upside? O upside é um crescimento aí que é ilimitado, no sentido que essa empresa, por mais ser provavelmente uma das 10 maiores brasileiras no setor, é zero nada de market share, né? Então você pode crescer à vontade. Tem uma questão de diversificação geográfica, né? Ela está em pelo menos 4 áreas diferentes, de forma que um evento climático extremo dificilmente vai afetar toda a produção dela. No histórico longo dela, se não me engano, o ano que ela mais teve perda de safra foi 20%, e depois teve alguns anos com 10%, o que é bastante razoável, né? De forma que a empresa nem seguro faz, já que ela tem esse seguro natural. E essa empresa ela consegue plantar, de área plantada, ter mais do que o total de área própria, mais arrendada. Porque no Brasil a gente tem a segunda safra, que antigamente era chamada de safrinha, que hoje está até maior do que a primeira, e já tem até a terceira safra. Então, eles conseguem fazer esse manejo, comprar equipamentos, etc. Então, você tem um crescimento potencial que eu, na minha modelagem, eu nem preciso colocar. Quer dizer, isso aí é um plus. Você está defendido num momento difícil, né? Claro, se por acaso tiver algum evento muito positivo, não é o tipo de ação que vai disparar no primeiro momento. Não é para você... Por isso que você diversifica um portfólio também. Mas ações como essa, eu peguei esse exemplo, que é uma das que eu considero mais defensiva, a Suzano é outra, apesar da alavancagem e que vai começar a diminuir no que vem, e de eventuais riscos, como um rumor de uma aquisição, pronto, a ação cai 20%. Olha, sinceramente, se tiver aquisição naquele preço, eu não acho que é mau negócio, tá? Sem conhecer sinergia, sem nada. Então, e aí, para fechar, falar um pouco da diferença da perda permanente e a perda transitória. Eu acabei de dar um exemplo de uma perda transitória. Essa queda de 20% na ação da Suzano me deu total felicidade de poder comprar um pouco mais, porque é o tipo de empresa que a gente fica de olho para comprar nesses momentos. E quando os analistas do sell-side recomendarem a compra, eu reduzo de novo a posição. Já aconteceu isso quando ela bateu 70 e poucos reais no ano passado. É o momento, não é que você vende porque está caro. Ela tá menos atrativa em termos de retorno, né? Mas é quando todo mundo vai olhar e falar, agora vai entrar capacidade, agora a celulose subiu $65, enfim. Mas quando você olha o longo prazo, você tem que ver se a empresa tem vantagem competitiva. No caso da Suzano, possivelmente a empresa mais competitiva do mundo no setor. E começa por aí. E a partir daí você fala, pô, o Brasil ele tem um monte de problemas, né? Começar pela questão política e institucional. Mas quando você vai para a questão energética, de recursos, de energia, sol, etc., que é a base aí da agricultura e de boa parte das commodities agrícolas,
o Brasil talvez seja, e possivelmente é o país mais bem colocado do mundo, né? E tem, complementarmente, uma população de 210 milhões de habitantes que dá um mercado consumidor enorme para as empresas que são voltadas para a economia doméstica. Então, acho que assim, investir no Brasil, você tem são poucas empresas, né? A gente vê um universo de 350, 400 empresas listadas, 100, possivelmente não dá para chegar perto, ou porque não tem nenhuma liquidez, ou porque não tem nenhuma governança, mas você tem umas 250, das quais você tem umas 100 que sempre vão poder fazer parte do seu portfólio, que são empresas que sobreviveram hecatombes, né? Que sobrevivem a um sistema tributário que deve ser o mais complexo ou o segundo mais complexo do mundo, e que dificilmente vai melhorar no curto prazo. Então, quer dizer, se você pega essas empresas, e muitas delas se internacionalizaram. A Gerdau foi um exemplo, mas temos outros, né? Então, acho que, para fechar a minha participação aqui, o momento é para investir em bolsa, seja pela diversificação, mas também pela oportunidade específica de ter retornos potenciais esperados muito maiores. Inclusive, para quem está pessimista com o cenário macro, você tem como montar um portfólio bastante adequado a isso. Beleza. Então, vocês viram que eles estão animados, né? Mas, assim, vocês falaram de expectativa de retorno, falaram de diversificação, né? Falou de movimento anticíclico, né? Isso, até o Rezende colocou bem isso. A gente vê muito em fundos de pensão que tem perfil de investimento e que termina o participante lá tomando decisão errada no momento errado, né? Eu até estava comentando com vocês aquela questão do você vai no hospital e você não diz o remédio que você vai tomar, né? O médico é que te trata e termina no final essas decisões equivocadas tomadas até pelo participante termina fazendo com que a reserva dele mingue quando ele chega lá no momento da aposentadoria. Mas, assim, seguindo a linha aí do que o Gordon falou, eu não sei, Silvério, se ele deixou algum setor para você falar, porque todo mundo fica animado quando quer saber, assim, quais são os setores, assim, que a gente enxerga alguma oportunidade aqui, local, né? Eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Claro. A gente falou muito aqui, a primeira pergunta foi, eu acho que super importante, sobre a questão de como superar inflação mais 6, né? Acho que o Rezende falou do setor de malls, que é um setor que a gente também acredita que tem aí uma taxa interna de retorno acima desse nível. E acho que um setor que a gente não falou aqui, que é quase um consenso, mas que a gente tem bastante exposição, é o setor elétrico, que também tem uma cara um pouco de defensivo, né? Apesar de alguns riscos regulatórios mais recentes. Mas quando a gente olha para o portfólio do Tenax Ações, ele normalmente tem em torno de 20 a 25 empresas, e a gente faz uma conta de taxa interna de retorno para esse portfólio, olhando a taxa interna de retorno de cada empresa individualmente. E para cada setor, a gente considera um múltiplo que seja adequado para aquele setor. E no caso do setor elétrico, a gente usa a taxa interna da taxa interna do fluxo de caixa daquela, no caso de uma distribuidora, daquela concessão, por exemplo. Quando eu olho a taxa interna de retorno esperada para o portfólio do Tenax Ações hoje, olhando 3 anos, esse número tem flutuado entre 15, no momento em que talvez, como foi colocado aqui, tenha sido menos favorável do ponto de vista da simetria. Isso é uma taxa nominal, tá? Ao ano por 3 anos, até 23%, 24% em alguns momentos. Mas o setor elétrico, a gente tem empresas que são muito menos arriscadas do que a média, eu acho, dos setores até domésticos, que eu citei aqui alguns números importantes. E você tem empresas como Equatorial, como Energisa, com duplo dígito de taxas internas de retorno reais, ou seja, IPCA mais 11, 10 alto, 12 em alguns casos em outras companhias do setor. Então, a gente gosta bastante, é um dos maiores setores, junto com shoppings também, do nosso portfólio hoje. E você, Rezende, quais são os setores? São coincidentes ou tem algum setor que você também enxerga aí
uma luz, um farol importante para os investidores? Então, a distorção específica que a gente vê hoje no Brasil é uma distorção que a gente não viu isso historicamente com muita frequência. É o fato da gente estar vendo empresas de qualidade muito boa, né? Então, o que é uma empresa de boa qualidade? É aquela empresa que tem barreiras de entrada razoavelmente claras para o negócio, que eles têm uma escala naquele setor que permite a eles serem um player dominante naquele setor, né? Poder de barganha em frente a fornecedores, poder de barganha com consumidores. É uma empresa que seja gerida por pessoas competentes e honestas e uma segunda coisa que as pessoas tendem a olhar menos, mas é muito importante, que aloquem bem capital ao longo do tempo, né? Porque é comum a gente ver empresas que são eficientes na geração de caixa nos seus negócios base, mas depois investem mal o dinheiro ao longo do tempo, então destroem valor para o acionista. Então, pessoas competentes e honestas, que aloquem bem capital e por fim, que tenham uma governança adequada. Assim. Então, isso é aquela empresa que todo investidor de ações gostaria de estar vendo. O que a gente viu historicamente é que essas empresas de alta qualidade aqui no Brasil, elas nunca ficavam muito baratas, né? Porque, obviamente, são as melhores empresas do Brasil, aquelas que, né, têm históricos longos de execução, volatilidade operacional baixa e toda vez que os retornos ficavam muito altos, tinha muita gente comprando. E aí, quando você queria altos retornos, você tinha que ir para aquele grupo de empresas de qualidade não tão boa, né? Então, aquelas empresas que têm seus problemas de governança, problemas de alocação de capital, problemas de escala. E o que a gente viu acontecer, né, principalmente desde 2022, né, eu acho que 2022 foi um ano que teve muito movimento de resgate de fundos aqui no Brasil, acabou que os gestores que gostavam de algumas empresas tinham que pagar o resgate, então eles foram vendendo, e isso gerou uma aproximação de nível de retorno de empresas de alta qualidade e empresas de qualidade um pouco pior. E não é porque as empresas de qualidade um pouco pior subiram o preço, é porque as de alta qualidade caiu muito o preço dessas ações. Então, hoje não é incomum a gente ver retornos na ordem de 11, 12, 15 real, na inflação mais 11, 12, 15, em empresas que são de extrema qualidade. Então, assim, são retornos que a gente não viu historicamente. Historicamente, a gente viu empresas de boa qualidade negociando com retornos de 7, 8, 9, quando muito, né? Aí você pega dentro do setor elétrico, como Equatorial. Equatorial, pouquíssimas vezes na nossa conta, negociou com mais de 9 de retorno real. Hoje está negociando a 10,5 de retorno real. Ou uma Localiza, né? Uma Localiza é um bom exemplo. A gente acha que foi um erro do CAD aprovar a fusão no formato que foi aprovado porque você criou um mamute que tem 70% de market share no mercado brasileiro, um mercado que cresce no tempo, porque a geração mais nova não tem essa questão do automóvel como uma aspiração. Quando o sujeito faz 18 anos, o pessoal está super feliz de andar de Uber e aí quer viajar no final de semana, aluga um carro. Os motoristas de aplicativo também têm usado muito produtos dessas locadoras. Então, você vê uma empresa que tem crescimento no tempo e que, historicamente, negociou sempre com retornos abaixo de 8, 7, e hoje a gente está vendo 11 de retorno real em Localiza. Então, assim, de novo, né, é retorno demais para uma empresa com essa posição competitiva nesse setor, que é um setor que cresce no tempo e com a qualidade que essa empresa tem. Para dar o último exemplo, eu falei de shopping malls, eu quero falar especificamente de um dos operadores aqui no Brasil, que é Iguatemi. Iguatemi é um operador que é focado em público AAA. O alto luxo no Brasil, a gente viu historicamente que tem muito pouca volatilidade de vendas, né? Então, a gente viu inclusive lá 14, 15, com a economia contraindo 8%. Pessoal que vai comprar na Ferragamo, na Zenha, continua comprando com crise ou sem crise, né? Então, esse varejo de alto luxo é um varejo que se provou muito resiliente, se a gente olha o histórico dos últimos 15 anos. E tem uma coisa que a gente faz, uma conta dentro desse setor, que a gente olha, né, vamos imaginar um gráfico, né, eixo Y é vendas por metro quadrado, eixo X é quanto você consegue cobrar do teu lojista. Quanto mais você tem vendas por metro quadrado, mais você consegue cobrar do lojista. Então, a maioria dos malls se situa numa linha de inclinação de 45 graus entre esses dois eixos. E é meio intuitivo isso, né? Sei lá, o Iguatemi Faria Lima, ele consegue cobrar um aluguel mais 18% a 20% do faturamento de vendas da loja, enquanto um shopping que vai pouca gente, ele cobra um aluguel mínimo, 0 do faturamento, mesmo assim não consegue ocupar aquele mall. Então, a gente pega essa análise e o que a gente viu recentemente, né? Então, assim, a Bolsa caiu, a economia brasileira patinando, mas a gente vê o que está acontecendo com a Iguatemi hoje, histórico de nível de ocupação das lojas, vendas por metro quadrado subindo ano contra ano,
uma enormidade. Então, assim, o negócio parece muito de vento em popa. E aí houve um descolamento grande em relação a essa linha de ângulo de 45 graus que eu mencionei, porque vendas por metro quadrado acelerou muito e o custo de ocupação não acelerou ainda, porque tem um efeito de lag temporal, né? Então, as renovatórias para os lojistas são feitas tipicamente a cada 5 anos, dependendo do mall. O Iguatemi JK, por exemplo, fez a renovatória de 10 anos. Eles fizeram a maioria dos contratos quando lançaram o mall de 10 anos. Essas renovatórias aconteceram no ano passado. Então, assim, no caso do Iguatemi, a gente vê um lag temporal acontecendo. As vendas por metro quadrado já se materializaram, mas o reajuste de lojistas vão vir à medida que os contratos de aluguel vão vencendo. Então, assim, é uma oportunidade específica que chama a nossa atenção o nível de retorno, de novo. Hoje, fazendo uma conta muito conservadora para frente, né? Então, a gente, na Oceana, sempre faz contas muito conservadoras, de forma que qualquer surpresa, idealmente, seja positiva e não negativa, né? Para o investidor, a surpresa negativa é muito ruim. Inclusive, a Marinha do Brasil tem um ditado que eu adoro, que eles dizem que na Marinha do Brasil, surpresa nem boa. E a gente, na Oceana, procura trabalhar dessa forma. A gente não quer surpresa, né? Agora, se vier boa, até que tudo bem. E aí a gente vê para a Iguatemi, que historicamente negociou com retornos próximos da NTNB. Assim, não era incomum a gente ver a NTNB a 5, Iguatemi negociando com uma tira implícita de 6 ou 7. Então, era meio perto. Hoje a gente vê a NTNB a 6 com uma Iguatemi negociando com uma tira implícita de 15. Você pensa, pô, inflação mais 15 para carregar o melhor portfólio de malls do Brasil num negócio que está acelerando vendas. Qual o sentido desse retorno? Tem alguma coisa errada nesse patamar de retorno. As transações privadas dentro do setor de malls, ou seja, os insiders do setor, estão transacionando mall ao dobro do preço do que o portfólio inteiro da Iguatemi vale hoje, né, quando a gente olha pelo cap rate, né? Então, assim, são algumas pequenas evidências de que existe uma distorção específica que o investidor que tem um bom faro para investimento deveria estar atento a essas oportunidades específicas, porque, de novo, né, investimento é uma coisa oportunística. Tem momentos que o mercado vai oferecer poucas oportunidades, não tem muito o que fazer, a melhor coisa é não tomar risco nesses momentos. E tem momentos que as oportunidades são muito boas, e aí o investidor deveria estar tomando um pouco mais de risco nesse momento, porque as assimetrias devem se pagar. Assim. A ideia de que o investidor tem que ganhar dinheiro em qualquer condição de contorno, em qualquer mercado, em qualquer ano, é uma ideia, na sua concepção, muito errada, na minha opinião. Vou fazer uma pergunta aqui ao Gordon. O nível, né, de bolsa ele está similar ao nível de 2007. E a gente vê que o fluxo, a bolsa, o índice, ele anda muito com o fluxo de estrangeiro, é muito sensível. Isso a gente viu isso no final do ano passado, né? Veio um fluxo alto no último trimestre, o índice subiu 15% e fechou o índice em 22%. A gente fala de corte de juros americanos e tal, que vai retardar um pouco, mas nós já estamos em maio. Se começar a cortar no ano que vem, podendo vir um fluxo para cá, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque independente da análise fundamentalista dos papéis, do trabalho que vocês fazem, obviamente que um fluxo do exterior para a Bolsa termina ajudando um pouco no carrego das coisas. Queria que você falasse um pouco disso. Essa época do fluxo vindo são aqueles 5, 6 dias que fazem a nossa festa, né? Porque o gestor de ações, ele passa, sei lá, passa 4, 5 meses sofrendo, mas tem um mês bom. Esse um mês bom paga toda a conta, né? Então, se a gente pudesse fazer um seguro para linearizar isso, facilitaria muito a nossa vida, né? Mas, de fato, o índice Bovespa, quando você olha ele corrigido aí por qualquer índice de inflação em dólar e dolarizado, ele está parado aí há 2 décadas, praticamente, né? Começa que o nosso índice ele é um índice que tem alguns problemas na sua concepção. Então, ele tende a dar muito peso para aquilo que está na moda, né? Então, algumas coisas, em geral, quem está na moda fica caro, aí aumenta o peso no índice, aí todo mundo compra, fica mais caro e aí chega a conta, né? Então, quando você tem, por exemplo, todo o kit das empresas do Grupo X que chegaram a ter uma participação relevante no índice, isso literalmente evaporou. Ou quando você teve a Petrobras na gestão, principalmente no mandato da Dilma I e até o Temer assumir, também a Petrobras ela caiu para 1/5 do valor, né? Então destruiu muito valor no índice.
E a Vale, até para dar um exemplo de empresas que não tiveram grandes eventos recentes, mas a Vale, no início do ano, se não me engano, estava com 17% do índice Bovespa. É uma das que pior está performando, né? Então, o índice ele tem esses problemas de atribuir o peso das ações pela negociabilidade, né? Então, quem está na moda sobe muito, aí fica caro, enfim, as pessoas compram. Então, o índice ele não é o melhor parâmetro para avaliar, ele é só um parâmetro, né? Quando você pega as boas empresas de 2007 para cá, pega um Banco Itaú. O setor financeiro foi um setor muito afetado nesse período, pela crise de 2008, principalmente, e depois pelas fintechs. O Itaú está na sua máxima histórica. E está barata, né? A ação do Itaú, se você comprar a ordinária, ela está negociando a 6,5 vezes lucro estimado para esse ano. Então, quer dizer, é um yield aí, yield to price, né? 13%, 14%, sem crescimento, sem falar em crescimento. Eu me preocupo menos com o fluxo, né? A gente, até pela nossa filosofia de investimento, o fluxo é quando vem a gente faz a colheita, vamos dizer assim, aquela chuva que veio para permitir a gente fazer alguma colheita e fazer uma realocação importante no portfólio, né? Mas eu acho que o processo desse fluxo ele tende a vir, quer dizer, que vai cair os juros no hemisfério norte, é uma questão de quando, né? Não é se. Inclusive, quando eles ameaçam jogar mais para o final do ano, já o pessoal começa a gritar, tem eleição lá também. O Brasil é uma cópia dos Estados Unidos, tá? É uma cópia piorada, mas é uma cópia. Então, quando a gente tiver esses debates todos, quanto que a política afeta, lá também afeta. Então, enfim, o que parecia, não vai mais ter corte, agora já talvez tenham 2. Então, quer dizer, quando começar, aí você começa o processo de realocação de portfólio. E o Brasil ele perdeu uma oportunidade importante que começou até com a guerra da Ucrânia, por ser um país diversificado, né, geograficamente. Ele é um país que está fora da bagunça. A nossa bagunça aqui é uma bagunça menos relevante, lá de Venezuela, enfim, não precisa de muito para conter. E o Brasil ele é um supridor de matérias-primas, de commodities, que ele tem uma relevância que ele poderia até ter se beneficiado. Infelizmente, a gente vive um momento que há uma ruptura institucional, né? De fato, né? Ela não está formalizada, mas a gente, enfim, a lei das estatais é um exemplo, né? A liminar, aí a lei literalmente deixa de fazer efeito, aí 1 ano e meio depois o pleno do Supremo decide, não, é constitucional, tudo bem, mas nesse período não precisou ter sido. Então aqui, assim, é isso, e vale para qualquer situação. Então esse tipo de risco, lamentavelmente, parte desse desconto que a gente está atribuindo é macro, parte é isso. Isso aí vai sair? Não sei. Isso é por isso que a Argentina continua barata, a Venezuela vai ficar barata, e a gente vai ficar sempre mais barato do que a gente poderia ficar, desde que a gente continue desrespeitando esses arcabouços, essas regras. O próprio arcabouço fiscal, né, ele dava um horizonte interessante de convergência do endividamento sobre o PIB, né, que é fundamental para qualquer investidor estrangeiro que olha a um prazo mais longo, e as coisas estavam indo muito bem. E exigiam um esforço mínimo para que se mantivessem bem. Quiseram tirar o arcabouço, né? Por quê? Porque, enfim, é um mandato escolhido pela maioria, né? Um mandato mais populista, de mais gastos. E esse mandato, mesmo ele sendo bastante frouxo em relação ao anterior, ele não foi cumprido, já se mudou de novo, né? Então, quer dizer, virou a gente chama que é uma carta de intenções. Olha, eu vou tentar. Não vou conseguir, mas vou tentar, né? Acho difícil. Então é isso. Esse fluxo, ele sabe que o Brasil é assim, ele cobra um pedágio a mais. Ele não vai deixar de vir por causa disso. Esse dinheiro não está ameaçado. Hoje em dia eu não vejo o estrangeiro com medo dele ser confiante. O pessoal, essa fase acho que passou, anos 80, né? Eu acho que o nosso risco hoje maior que eu digo que vale para o local, que afeta até mais o local do que o estrangeiro, né? Que essa dificuldade aqui de preservação das regras. Mas esse fluxo vai vir. A gente estava discutindo agora há pouco, a alocação total em bolsa está num dos menores níveis, né? É verdade. E isso aí é cíclico, né? Quer dizer, ele vai voltar e o juro doméstico vai continuar caindo. Ele vai cair de uma forma mais lenta. Mas a gente já, como falamos no início, a gente viu épocas muito mais desafiadoras, com juro real muito mais alto.
e com empresas em situação muito mais frágil. As empresas hoje, na maior parte, estão numa situação bastante sólida, né? Maravilha. Bom, o nosso tempo esgotou aqui, a gente está aqui batendo papo aqui. Para a gente aqui, acho que passou bem rápido, né? A conversa foi super agradável. Eu quero agradecer ao Alexandre Silvério, Alexandre Rezende, André Gordon aí pela participação do painel e boa tarde a todos e vamos seguir no evento. Um abraço.